Amém. Não sei se tem alguém aqui procurando emprego. Tem? Não? Todo mundo empregado? E tem gente procurando. Ou uma pessoa só. Vamos orar, hein? Ó, mais gente aqui também, ó. E agora o pessoal perdeu a vergonha, está todo mundo dizendo, estou procurando também. Vamos fazer um exercício, tá? Imagine que você está procurando emprego, tá bom? Aí eu tenho uma proposta para você. Proposta maravilhosa. Benefícios são os seguintes: tenho cobertura total da sua vida, salário que vai dar tudo que você precisa para viver, tá? E uma aposentadoria garantida com as melhores condições de vida que você jamais sonhou. Você aceitaria? Aceita? Os apressadinhos vão lá, onde é que eu assino? Eu aceito. Aqueles que são mais desconfiados, né, iam me perguntar assim, cadê a pegadinha? Onde é que está a pegadinha? Gente, não tem pegadinha. O único detalhe é que o patrão é muito exigente. Muito exigente. As exigências do patrão são as seguintes: aquela carreira proeminente que sua família separou para você, que todo mundo sonhava, já tinha tudo preparado, você vai ter que desistir dela. Outra condição: exigências do patrão. Você tem que ter dedicação total, dedicação exclusiva à empresa. Você não vai poder ter esposa, nem filhos, ou marido e filhos, tá? E tudo que o patrão mandar você falar, seja para os demais empregados ou para os fornecedores, quem for, você vai ter que falar sem mudar uma palavra do que ele disser para você. E aí? Continua querendo? O pessoal já olhou assim, não sei se eu gostaria dessa proposta, não. Não sei se eu vou aceitar, não. Bom, para você pesar melhor a sua escolha, vou falar de algumas consequências que porventura você sofreria nesse trabalho. Ninguém na empresa vai gostar de você, porque você fala tudo que o patrão manda. Ninguém nessa empresa vai gostar de você. Os chefes de setor vão te odiar. Vão olhar para você, olha lá, o queridinho do patrão. Eles vão te odiar. Seus pares, seus colegas de trabalho, a mesma coisa. Vão querer detonar contigo e, para acabar com tua reputação, vão arrumar alguma treta e envolver você numa situação de corrupção, incriminar você e possivelmente você pode ser preso. E no nosso país aqui você com certeza vai ser preso, mesmo sendo inocente. E pior ainda, você pode até morrer sozinho, esquecido, mas a tua foto vai estar lá, funcionário do ano, lá na empresa. E aí? Vai aceitar? Claro que não, né? Ninguém aceitaria uma proposta dessa. Mas o detalhe dessa proposta é o patrão. É quem está te propondo, quem está te chamando para trabalhar. Faz todo o diferencial. E você não vai poder dizer não. Quem está te chamando para essa empresa, para esse empreendimento, é Deus. Foi algo semelhante a esse contexto que eu pintei aqui para vocês, que aconteceu com o profeta Jeremias. Quem ofereceu essa missão, quem ofereceu esse emprego para ele foi o próprio Deus. Ele não pôde dizer não. Mas onde que estão esses detalhes da vida de Jeremias? Eu quero que você esteja atento agora. Jeremias, profeta do Senhor, lá da tribo de Benjamim, era filho de Ilquias, que era um sacerdote, o que indica que também Jeremias era de uma linhagem sacerdotal, possivelmente estava sendo preparado também para ser sacerdote, mas teve um chamado profético na sua juventude, quando era o reinado de Josias, mais ou menos 627 a.C. Sua missão foi designado como profeta às nações, com uma mensagem de julgamento, uma mensagem pesada, mas também uma mensagem de esperança e redenção dada por Deus.
Jeremias ele viveu um período de grande instabilidade em Judá. Ele foi contemporâneo de 4 reis, pelo menos, Josias, Joaquim e Zedequias. Então ele viu ascensão e queda de reis, viveu diversos eventos marcantes, mas os 2 maiores, a destruição de Jerusalém e do templo, feita pelos babilônicos. Senhor Deus já tinha avisado Jeremias, e Jeremias avisou o povo que tudo isso iria acontecer, mas ninguém queria acreditar, ninguém queria dar ouvidos a Jeremias, porque no seu contexto, seus contemporâneos, dentre os seus contemporâneos havia vários falsos profetas. O cenário espiritual era então de idolatria, corrupção, falsa segurança religiosa predominava em Judá. O povo ia ao templo, confiava na ritualística do templo, nas palavras dos sacerdotes, mas fora do templo viviam com um coração afastado de Deus, a ponto de alguns adorarem outros deuses em seus lares, a ponto de alguns, aqueles que eram parte do povo de Deus, apresentarem inclusive sacrifícios humanos de crianças a esses outros deuses. Esse era o cenário terrível que vivia Jeremias. Então Deus o levanta para pregar uma mensagem condenando a idolatria, a injustiça social, a hipocrisia religiosa. Jeremias advertiu contra a falsa confiança no templo como uma garantia de proteção divina. Jeremias, por conta de toda essa pregação, sofreu. Foi rejeitado pelo povo e os líderes de Israel. Era desprezado, era zombado, viveu isolado. Deus mesmo ordenou que Jeremias não se casasse e não tivesse filhos, como um sinal do que viria, do juízo que viria sobre Judá. Você vê isso lá no capítulo 16. Essa solidão foi um fardo emocional tremendo para Jeremias. Ele foi preso, foi torturado, perseguido, desprezado, viu uma tragédia nacional acontecer, seu povo ir para o exílio, viu diversos pecados do povo, sacerdotes hipócritas, falsos profetas, reis que deveriam defender a palavra, que deveriam ser exemplo para o povo, reis que davam as costas para o Senhor. A vida de Jeremias devia ser uma tristeza total mesmo. Não era à toa que ficou conhecido como o profeta chorão, por causa dos seus lamentos, por causa da sua poesia lamuriosa, em que ele não só lamenta pelos pecados do povo, lamenta por toda a tristeza que ele via acontecer, mas lamentava também por si, chegando a amaldiçoar o próprio dia que tinha nascido. É como a gente vê acontecer no capítulo 20 de Jeremias. Não vamos chegar a essa parte toda, mas eu quero que você me acompanhe lendo o capítulo 20, verso 1 a 9, pelo menos. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco, que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão todos mortos, eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia.
E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Tu me persuadiste, Senhor. Agora muda o tom, porque Jeremias abre o coração ao Senhor, falando da sua própria condição, daquilo que estava no seu coração. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. O texto continua, mas eu quero que você venha até aqui comigo para meditar na palavra do Senhor. Capítulo 20 nos mostra a primeira figura de Pazur, um sacerdote, mas também falso profeta, que ao ouvir toda a pregação de Jeremias, o viu como uma ameaça, como um inimigo público número 1. E o que ele faz? Ele prende, tortura e coloca Jeremias para ser zombado por todos os seus pares, todo o povo. Quando é solto, Jeremias pronuncia a profecia do Senhor para a vida de Pazur, uma profecia de punição, uma profecia de sofrimento, uma profecia que deixou claro para Pazur o juízo de Deus sobre a sua vida. E aí a primeira comparação que a gente pode fazer aqui entre Pazur e Jeremias nos traz uma lição: a fidelidade a Deus é inegociável. Essa é a nossa primeira lição. Logo no início, quando a gente vê o pronunciamento de Pazur sobre Jeremias, ele vai colocar o profeta como um escárnio público. Ele quer desacreditar Jeremias e sua palavra. Porém, para sua surpresa, a profecia do Senhor se volta contra ele. E a gente vê como Pazur, em sua infidelidade, ele teve o pagamento, uma morte miserável. A fidelidade a Deus, ela pode ser a diferença entre a vida eterna e a morte. Jeremias, ele permaneceu fiel mesmo depois de todo o sofrimento que passou. Porém, Pazur não. Isso causou uma celeuma entre eles. O problema entre Jeremias e Pazur mostra aqui um confronto entre a fidelidade a Deus e a fidelidade a si mesmo. A obediência a Deus e a obediência ao próprio coração. Pazur, filho de um sacerdote, ele era superintendente da casa do Senhor. Ele era uma figura de autoridade religiosa em Jerusalém. Ele tinha responsabilidade de supervisionar o templo, garantir a ordem religiosa. Ou seja, devia ser uma pessoa que guardaria a palavra de Deus e seria uma grande referência de santidade, uma grande referência espiritual para todo o povo. Porém, hipócrita, falso profeta, falso sacerdote, usou todo o seu poder para silenciar Jeremias. Mas ao silenciar Jeremias, ele estava, na verdade, tentando silenciar a própria palavra de Deus, a própria profecia do Senhor. Então Jeremias é açoitado, é preso num tronco e é colocado no portão superior da cidade de Benjamim, lá da tribo de Benjamim, para que todos os vissem. E todos os dias, todo dia em que ele ficou preso, as pessoas fossem lá e zombassem da cara dele. Então, assim que é liberto, Jeremias pronuncia
A primeira mudança na vida de Pazur, Deus mudou o seu nome, você não vai se chamar mais Pazur, mas agora é Magor Missabib, ou seja, o terror por todos os lados. O pecado de Pazur, a infidelidade de Pazur, redundou num pecado que não afetava apenas a sua vida, mas todos aqueles que estavam ao seu redor. Não só a sua vida foi amaldiçoada por se afastar de Deus, por ser infiel ao Senhor, mas todos aqueles que estavam ao seu redor também ficariam amaldiçoados uma vez seguindo a palavra falsa de Pazur. Então, Jeremias, pronunciando o julgamento divino contra Pazur, vai mostrar que, olha, seu nome foi modificado e você agora é uma maldição para você e para todos ao seu redor. E o Senhor fará mais. O Senhor tirará você da sua casa, da sua cidade, vai levar você, vai levar sua família, vai levar os seus amigos, você vai para o exílio, você vai para a Babilônia, e lá você vai morrer. E ele ainda disse mais: toda a riqueza na qual você confiou, toda a confiança que você guardou no templo, tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser recolhido pelos babilônicos. E assim aconteceu. Aqui, pelo contraste, a gente vê a verdade divina e a falsa religião. Jeremias vivendo a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, e a falsa religião na vida de Pazur. A gente vê a obediência a Deus, a fidelidade a Deus e a resistência humana, o dar as costas a Deus, a insistência teimosa no pecado. Mas graças a Deus, porque Jeremias recebeu uma palavra de julgamento, mas também de restauração. Com a vida de Jeremias, a gente vê que a fidelidade a Deus é inegociável. A fidelidade pode determinar o fim da nossa vida, um fim na vida eterna, ou um fim de distanciamento de Deus, maldição total para a nossa vida. Diante das ameaças de morte, tortura, prisão, mesmo sendo odiado por todos, Jeremias continuou pregando e cumprindo a missão dada por Deus, porque a fidelidade a Deus é inegociável. Jeremias não trocou a fidelidade a Deus pela fama, pela simpatia do povo, ou dos reis, ou dos sacerdotes, ou de outros profetas. Ele permaneceu fiel a Deus. Nossa segunda lição, a gente vê também nesse trecho, capítulo 20 de Jeremias, que a verdadeira segurança é obedecer a Deus. A verdadeira segurança consiste em obedecer a Deus e ninguém mais. Enquanto Pazur ele se garantia no seu cargo, na sua própria força, no templo, na ritualística, Jeremias obedecia a Deus e por isso ele tinha a verdadeira segurança. No final da vida, Pazur teve uma morte terrível. A morte de Jeremias a gente não tem certeza como foi. A tradição diz que ele teria sido morto até por alguns dos seus pares no exílio, terminando a vida no Egito, mas isso não há registro. Verdade é que ele sofreu na sua carne, mas ele teve a vida eterna. Manteve-se fiel a Deus, manteve-se firme, tinha segurança no Senhor. Então a sua vida não recebeu o pagamento do pecado, mas recebeu o pagamento da vida eterna, porque se manteve fiel ao Senhor. Como a gente viu no início do capítulo 20 de Jeremias, Pazur ele vai prender Jeremias, torturá-lo, e aí logo em seguida, seguindo o seu próprio coração, ele manda ainda torturar Jeremias, o liberta, mas quando liberta recebe a palavra do Senhor. Jeremias enfrentou vários sofrimentos, a antipatia de todos, mas mesmo assim anunciou a palavra do Senhor a Pazur. Tinha a sua verdadeira segurança no Senhor, obedecendo a Deus. Jeremias não pronuncia aqui uma profecia pessoal do seu próprio coração para Pazur. Algumas pessoas se enganam pensando que a profecia do Senhor é sempre de cunho, pode ser, ou alguns
que dão umas profetadas por aí hoje têm sempre adivinhações, não são profecias. O que Jeremias faz aqui não é o anúncio de um coração cheio de raiva e ódio, falar, eu vou amaldiçoar a sua vida. Fala, não, o Senhor revelou a Jeremias, o Senhor revelou, o teu destino, Pazur, está traçado, e é esse, os da sua casa e os seus amigos terão esse destino, o destino do povo infiel do Senhor. O Senhor não estava trazendo aqui juízo sobre o povo de Judá, o povo de Israel, por causa da sua própria vontade, porque resolvi amaldiçoar esse povo, por causa do crescimento dos pecados do povo, é que eles sofreram essas consequências. Vocês podem imaginar um povo que, apesar de terem sido alvo e continuarem sendo alvo do amor de Deus, deram as costas ao Senhor, se garantiam nas suas próprias forças, não obedeciam ao Senhor, eram infiéis, iam ao templo, apresentavam lá sacrifícios, mas depois em casa tinham os seus ídolos, chegando a sacrificar até crianças. Vocês podem imaginar uma infidelidade, um cenário mais terrível do que esse? Um cenário de idolatria pior do que esse? Dificilmente a gente vai conseguir imaginar. Então o juízo do Senhor vem sobre esse povo, e o Senhor chega a ponto de mover os babilônicos até para destruir o templo que ele mesmo mandou construir, porque o povo já estava usando o próprio templo como uma desculpa para a idolatria. A verdadeira segurança está em obedecer a Deus. Não é o templo, não é o rito, não é o culto, não é o dízimo, não é nada que nós possamos fazer, mas a não ser obedecer o Senhor, a não ser estarmos com o nosso coração totalmente em Deus. A terceira lição que esse texto nos mostra é que a palavra de Deus é incontrolável. Jeremias, quando começa o seu lamento, quando começa a abrir o seu coração, depois de passar por essa prisão, essa tortura, por toda essa zombaria e escárnio que ele teve que aguentar mais uma vez do povo, ele abre o coração ao Senhor dizendo assim, Jeremias 20, a partir do verso 7, Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Quando ele diz aqui, tu me persuadiste, outras traduções falam assim, tu me seduziste. O que Jeremias está dizendo, Senhor, o Senhor tomou conta do meu coração de tal maneira que eu não posso resistir. O Senhor me persuadiu, o Senhor me convenceu, o Senhor me seduziu, o Senhor me trouxe para perto do Senhor. Como é que eu poderia resistir? Como é que eu poderia dizer não para o Senhor? E ele continua, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Jeremias estava anunciando, tal como aconteceu com diversos outros profetas, praticamente todos os profetas, ele estava anunciando o juízo do Senhor. Às quartas-feiras, aqui no Hebraico, a gente tem tido a oportunidade de ver essa mensagem profética, examinando os profetas menores, e a impressão que a gente tem, o único profeta mesmo que, ironicamente, ele foi bem sucedido, mas foi o único profeta que não queria pregar a mensagem do Senhor, foi Jonas. Todos os outros, praticamente, a gente vê um cenário de rejeição. A gente vê um cenário em que o profeta é tratado como alguém, persona non grata, uma pessoa cuja a nossa simpatia vai passar longe. E é o que Jeremias está rasgando o coração aqui, dizendo para Deus, por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Imagina você chegar e dizer assim, no meio da festa, falar, gente, não festeja não, porque isso vai acabar, hein? A Babilônia está chegando, o juízo do Senhor está chegando. Olha esses ídolos que vocês têm aí em casa, olha a idolatria que vocês têm vivido, isso é um adultério diante do Senhor, isso é uma prostituição, olha o que vocês estão fazendo. Vocês acham que ia ser bonito ouvir um recadinho desse? Claro que não, né? Claro que não. Ninguém acreditava. E Jeremias continua dizendo do seu coração, quando pensei,
não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado em meus ossos. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado em meus ossos. Jeremias, ele tenta dar um passo atrás, ele vacila, não me lembrarei dele, ou seja, eu não quero mais pensar no Senhor, eu não quero mais pregar a tua palavra, não falarei mais em nome do Senhor. Mas quando ele tenta fazer isso, o que o Senhor faz? Parece que reacende o fogo no seu coração, faz arder ainda mais forte o fogo nos seus ossos. E quando o texto diz, encerrado o fogo nos meus ossos, é que o fogo estava preso, entranhado nos seus ossos, então não tinha como ele retirar aquilo dele. Seria retirar a própria vida, seria retirar o próprio coração, seria retirar o próprio ser de Jeremias, não tinha como. O Senhor Deus fez arder ainda mais. A gente vê na vida de Jeremias, com a sua vida e sua mensagem, fica claro, a palavra de Deus é incontrolável. Quando ela vem, conquista o nosso coração, coloca a gente em ação, não tem como você dizer não, não tem como a gente dar um passo para trás. A palavra de Deus não pode ser controlada, não pode ser contida. A palavra de Deus vai chegar aonde ela deve chegar. Seja através de mim, de você, de todos nós, ou da igreja toda espalhada pela face da terra, até os confins da terra, com testemunhas de todos os lugares. A palavra de Deus é como um fogo que se alastra pelo campo, ela é incontrolável. Jeremias relutou, quando pensou em não falar mais no nome de Deus, ele queria desistir de profetizar, o fogo do Espírito, da palavra, queimou ainda mais forte. E aí vale a pena a gente entender um pouco melhor esse contexto do fogo, né? O que significa o fogo no contexto bíblico. Principalmente no Antigo Testamento, o fogo pode significar o julgamento divino, pode significar também a purificação e santificação. Então eu penso que o fogo de Deus ardendo na vida de Jeremias, no seu coração, nos seus ossos, o manteve purificado, o manteve longe das tentações do povo, dos falsos profetas. Jeremias tinha força suficiente para resistir ao isolamento, viver sem família, sem filhos, vivendo com a antipatia de todas as pessoas. Imagine ele chegando na escola de profetas, todos os profetas ganhando presentinho do dia do profeta, e ele não ganhando nenhum presente, nem um chocolatinho, nem um vidrinho de azeite. O pessoal queria jogar álcool na vida dele, para queimar ele. Mas o fogo que ardia nos seus ossos o mantinha purificado, o empurrava para a santificação, o protegia também e dava poder, como nós vimos na pregação do Pentecostes. O fogo do Senhor descendo sobre o seu povo, dando poder, dando autoridade para pregar em nome de Jesus, para pregar o Evangelho. O fogo vindo na adoração e sacrifício, como a gente vive aqui na adoração, o fogo da palavra de Deus, o fogo da ira, da justiça de Deus também. Essa é um pouco da dimensão simbólica aqui do fogo no Antigo Testamento. Agora o fogo também nos move a falar de Deus, a viver para Deus, a buscar a santidade. Então o fogo é um chamado à ação. O fogo ardendo no coração, nos ossos, preso nos ossos de Jeremias, era o fogo que o colocava em ação. Por isso eu quero que vocês tenham total atenção agora às aplicações, às ações que nós devemos empreender, às ações que a gente deve fazer a partir dessa meditação que a gente está fazendo aqui. Em primeiro lugar, permaneça fiel em todas as circunstâncias. Permaneça fiel, seja fiel na derrota ou na vitória, seja fiel na perseguição ou na liberdade, seja fiel, permaneça fiel. Jeremias diz, quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou um fogo, como um fogo encerrado no meu coração, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem, nós denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos
esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Assim Jeremias continuou a sua oração, rasgando seu coração ao Senhor. Portanto, permaneça fiel em todas as circunstâncias. Talvez a maioria, acho que 99% de nós aqui, não conheço a biografia de todos, mas a gente não deve ter sofrido nem metade, nem 1/10 do que Jeremias sofreu por causa da palavra do Senhor. Então permaneça fiel, caso contrário tudo vai dar errado. E se a nossa vida aqui com todos os sofrimentos a gente vê que muitas coisas já dão errado, imagina sendo infiéis ao Senhor. Veja o exemplo de Saul. A gente leu hoje, o capítulo 15 da nossa leitura anual, 1 Samuel 15. Saul deveria ir até os amalequitas e detonar com todo mundo, acabar com tudo, seguindo objetivamente a palavra do Senhor que foi dita a ele através do profeta Samuel. O que ele fez? Não, eu tenho um plano melhor. Aí Samuel diz: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Samuel está falando para Saul. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul, ele vai tentar dar uma desculpinha esfarrapada aqui. Disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Destruiu nada, porque depois Samuel vai ter que chegar lá e Agag detona ele. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? É uma pergunta retórica que ele está fazendo. Ele está dizendo: não, o Senhor tem mais prazer em quem obedece a palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O Senhor ungiu Saul, o Senhor desungiu, destituiu ele. Outro vai assumir o lugar dele. Vocês sabem muito bem quem foi. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. O Senhor deu uma orientação a Saul, não era para ele ter mudado a orientação do Senhor. O que ele fez? Em vez de permanecer fiel em todas as circunstâncias, ele criou um plano que na cabeça dele, só na cabeça dele, seria melhor do que o plano do Senhor. Agora vejamos um bom exemplo de fidelidade. E aí eu vou dar um salto no tempo, vindo para o século 21. Um missionário, um pastor chamado Pastor Soré. Esse nome é um nome fictício, porque a missão Portas Abertas, ela muda o nome dos pastores e missionários para que eles não sejam descobertos onde eles estão. O pastor Soré, pastor africano, ele vive em Burkina Faso. Ele também foi forçado a deixar seu lar. Milhares de cristãos ao redor do mundo vivem algo semelhante ao que o povo de Israel viveu, vivem em exílio. A igreja pelo mundo afora é perseguida. E sobre esse tema a gente vai pensar, a gente vai meditar melhor no domingo que vem.
Deus trará uma palavra forte para nós sobre isso também. Mas o pastor Soré, ele foi perseguido por ser cristão, foi atacado, ele e sua família, toda a sua vila foi detonada, roubaram as suas coisas, quiseram violentar as mulheres. Ele fugiu com sua família, com mais 15 pessoas que permaneceram órfãs, deixando uma linda casa, uma igreja em crescimento. O pastor Soré e sua esposa Teresa escaparam com seus 2 filhos e mais 15 pessoas que estavam órfãos. O país, Burkina Faso, já perdeu 40% do seu território, principalmente no norte, por causa desses grupos extremistas. Era de se esperar que esse pastor desistisse de todas as coisas. Eu vou ceder, eu não quero que minha família corra perigo. Todos esses órfãos, agora o que eu vou fazer com eles? Não vou querer mais saber de Jesus. Claro que não. Ele disse assim: nós não somos culpados e não oramos para essas dificuldades acontecerem. Deus tem nos dado forças para viver sem murmurar e reclamar. Um cara que saiu de casa ameaçado de morte. Quando vamos a algum lugar, as pessoas não sabem que vivemos em tais condições. Elas descobrem apenas quando nos visitam. A menos que nós contemos, você não pode perceber que estamos sofrendo ao olhar para nós. Não murmura, não reclama, perdeu tudo que tinha, mas permaneceu fiel a Jesus Cristo. Apesar da sua situação, o pastor Soré, ele ainda olha para frente, ele ainda vê o ministério dele crescendo. Ele diz assim: meu plano é ter meu próprio lugar para o ministério, e eu tenho pedido a Deus por isso. O plano de Deus para mim não é pastorear apenas os membros da minha família. Eu pastoreei uma igreja com mais membros. Eu preciso de um lugar onde eu possa construir uma igreja maior e continuar o ministério. Eu confio e peço a Deus que me ajude a deixar esse lugar um dia e exercer meu ministério em um lugar adequado, fiel ao Senhor, fiel a Jesus. E ele ainda testemunha assim, uma palavra lindíssima: nós estamos deslocados. Ele e tantos outros cristãos que foram forçados a viver um exílio. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas. O Senhor Jesus está no seu devido lugar, protegendo o seu povo, nos dando a força necessária para permanecermos fiéis. E ele ainda completa: eu peço a Deus que abra portas para continuar evangelizando. Apesar da nossa condição miserável, Jesus ainda traz pessoas que tem salvado. Assim Deus fez com Jeremias também. Falou: Jeremias, fala para esse povo que eles vão para a Babilônia e lá eles terão que ser bênção para os babilônicos. Assim nós vivemos uma espécie de exílio, somos peregrinos nesse mundo, devemos permanecer fiéis a Deus, mas peregrinos nesse mundo. O nosso lar não é aqui, mas vamos fazer aqui o melhor lugar para se viver. Permaneça fiel em todas as circunstâncias. Segunda aplicação: obedeça e confie no Senhor. Jeremias, ele tinha todas as razões para questionar a Deus. Sofria, era perseguido, torturado, preso, zombado. Não tinha a simpatia de ninguém. Mas em meio à perseguição, à violência e solidão, Jeremias obedeceu e confiou no Senhor. Como você pode ler depois no capítulo 20, ele teve altos e baixos. Aqui mesmo nesse capítulo ele vai amaldiçoar o dia que teria nascido. Melhor seria eu não ter nem nascido. Ah, meu Deus. Só que ele diz: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Então obedeça e confie no Senhor. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Então obedeça e confie no Senhor, irmão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. O Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores.
Obedeça e confie no Senhor. Se Jeremias, diante de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, ele pôde cantar assim: cantem, louvem ao Senhor, pois Ele nos livrou, Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Como que a gente vai viver de modo diferente? Obedeça e confie no Senhor. Não desanime, pelo contrário, como Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Jeremias estava olhando para as coisas eternas, por isso ele podia obedecer e confiar no Senhor, sem dúvida nenhuma. Então não importam as circunstâncias, obedeça e confie no Senhor. E por fim, terceira aplicação: alimente o fogo do Espírito no seu coração. O Senhor acendeu um fogo, uma chama no nosso coração. Foi a primeira música que a gente cantou. E para mim foi uma confirmação da palavra. Foi uma luta. Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Claro que eu não me comparo a Jeremias. Por favor, não me entendam mal. Mas também fiquei vivendo assim, eu vou falar de novo sobre esse texto, vou falar sobre Jeremias 20, mas essa imagem é tão forte, do fogo que arde no coração, mas que está preso nos nossos ossos. Não é uma coisa que arde apenas no nosso coração, mas que inflama todo o nosso ser, que move os nossos pés, a chegar às casas, aos amigos, aos inimigos, e abre a nossa boca a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. É esse fogo que eu desejo desde o primeiro dia que eu vim para essa igreja. E esse tem que ser o desejo do teu coração. Durante muito tempo a gente vem falando sobre avivamento, e vira e mexe nós estamos falando, o congresso o retiro do Gol, o retiro do Up que vai acontecer, a gente está sempre falando disso, sempre relembrando a igreja, movendo a igreja. Então alimente o fogo do Espírito no seu coração. Não preciso listar a sua participação em todas as programações da igreja, nos cultos de oração, não só do de quinta-feira, mas sexta, sábado, o culto de domingo, o louvor, a leitura bíblica diária, o discipulado, o mentoreamento, a célula. Nós temos inúmeras oportunidades de alimentar o fogo do Espírito no nosso coração, em comunidade, junto com os nossos irmãos. Jeremias, ele pensou: não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, mas isso se tornou em meu coração como um fogo preso nos meus ossos. Quanto mais nós resistirmos à palavra do Senhor, quanto mais nós dermos para trás, um passo atrás, resistindo ao chamado do Senhor para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mais vai arder, mais o nosso corpo vai sentir. Se você foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, você não vai dizer não, você não vai dar um passo atrás. Nós não somos como aqueles que se acovardam e recuam. O mundo parece que está chegando no fim mesmo. Guerras, perseguições, morte. No intervalo eu abri a rede social, explodiram uma igreja cristã. Na Nigéria, mais um monte explodiram a igreja cristã na Síria. Já mataram mais um tanto de gente, um tanto de cristãos na Nigéria. O mundo está assim. A gente está aqui no conforto, no bem bom. Não é por isso que a gente não vai pedir ao Senhor que inflame nosso coração, para que a gente pregue o Evangelho para toda e qualquer pessoa. Então alimenta o fogo do Espírito no seu coração, como o salmista fala no Salmo 39, eu declarei
Vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Então vigie os seus atos, seus pensamentos, não peque em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Ou seja, não se junte aos ímpios falando as bobagens que eles falam, mas pronuncie palavras de salvação, de vida eterna, o Evangelho de Jesus. Emudeci, desisti de expressar o bem, e a minha angústia se agravou. Assim como aconteceu com Jeremias, aconteceu com o salmista, vai acontecer conosco. Se você se furtar, se você deixar de lado a responsabilidade de pregar a palavra, vai acontecer isso, vai se agravar a tua angústia. E no Salmo 39, verso 3, ele continua: meu coração ardia dentro do peito, e enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei. Quando você estiver em casa lendo a palavra, é isso que você tem que desejar, que esse fogo te inflame, a ponto de levar você, eu tenho que sair de casa agora, eu tenho que falar de Jesus para alguém, eu tenho que sair agora, Deus está me mandando, eu não sei quem é, eu vou descobrir, mas sai do seu apartamento, sai da sua casa, vai para a tua escola, da faculdade, do trabalho, e fala de Jesus. O pedido do salmista em seguida foi: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Ou seja, para que eu compreenda que eu vivo somente na tua dependência, não há valor nenhum em mim, e eu só tenho valor na medida em que cumpro os seus mandamentos, em que vivo a tua palavra. Então alimente o fogo do Espírito no seu coração dessa forma. Faça como fez outro profeta recente, ou do século XX, Watmani. Watmani, quando jovem, aos 17 anos, ele era chinês. Em 1920, ele tinha 17 anos, se converteu, ouviu a palavra do Senhor. Isso transformou a vida dele e o impulsionou para que ele superasse todos os desafios, prisão, tortura, e continuasse a pregar o Evangelho. Num contexto de um país comunista, ele foi considerado como um líder contra-revolucionário, um inimigo do povo, mas ele permaneceu fiel, mesmo assim, sob interrogatórios, pressões intensas. Watmani continuou fiel ao Senhor, continuava a alimentar o fogo do Espírito, o fogo do Senhor, o fogo de Jesus no seu coração. E ele passou os últimos 20 anos da sua vida na prisão, mantendo-se firme na fé em Cristo Jesus. Seus escritos foram contrabandeados na China, traduzidos para diversos países do mundo. Teve uma fé corajosa e decidida, alimentava o fogo de Jesus no seu coração todos os dias. E é isso que a gente deve fazer. São inúmeros os exemplos de homens e mulheres que mantiveram a chama acesa. Então acenda a chama no culto de oração, acenda a chama no culto de domingo, alimente a chama do Espírito no discipulado, nas suas orações, na leitura da palavra. Alimente o fogo do Espírito no seu coração. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Acende o fogo em nós, Senhor. Faz o nosso coração continuar ardendo, Pai, como cantamos, como Tu fizeste com os discípulos lá no caminho de Emaús, Senhor. Ó Deus, Tua palavra foi lida, relembrada aqui outros trechos da Sua palavra. Então nós Te pedimos, ó Deus, inflama o Teu povo que está aqui, Pai. E se a gente se recusar a seguir a Tua vontade, a obedecer, que nós soframos mesmo, Pai, da angústia, que o nosso coração não encontre paz, a não ser quando nós fizermos exatamente a Tua vontade, quando nós obedecermos exatamente a Tua vontade, pregando e anunciando a salvação e a vida eterna, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim faz com que a gente caminhe por esse mundo, Pai, como peregrinos, mensageiros dessa palavra da salvação. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.